Hoje, então, eu quero compartilhar algo da parte de Deus com os irmãos. E gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o livro de Jó. O livro de Jó é um dos livros mais extraordinários da palavra de Deus. Ele é um livro que tem 42 capítulos. Quisera eu, hoje, nessa noite, poder pregar sobre todos eles. Mas eu sei que os irmãos não aguentariam. O culto está até estendendo mais, né? O louvor foram quase 7 músicas. Então tem alguns irmãos que não são acostumados com isso, já estão tremendo aí. Aleluia. Amém, aleluia. Vou até tomar uma água. Então, para eu falar de todos os 42 capítulos, acho que os irmãos não suportariam hoje. E é um dos livros, irmãos, mais antigos da Bíblia, né? Ele foi o primeiro livro a ser escrito. Ninguém sabe, na verdade, quem escreveu esse livro. E no tempo de Jó, para você se situar, talvez você é novo na fé, não existia Abraão, não existia Israel, não existia o país de Israel, né? Não existiam essas coisas, não existia Moisés, e muito menos a lei. Então foi um período completamente antes de tudo isso que nós já falamos aqui. Todo o livro, então, foi escrito em forma de poesia. Olha aqui para mim. Todo o livro foi escrito em forma de poesia. Mas você pode ler o livro hoje e pensar assim, mas não tem nada poético aqui nesse livro. Mas é porque ele foi escrito em forma de poesia, na língua original, que é o hebraico. Então, em português não faz muito sentido, ou em inglês não vai fazer muito sentido. Mas é um livro considerado poético. E o livro de Jó revela, então, uma terrível tribulação que Jó passou. E eu acho que isso é relevante para nós hoje. Fala assim comigo. Jó passou por uma terrível tribulação. E as circunstâncias, então, que nós estamos vivendo, talvez fazem nos refletir sobre esse assunto, né? Faz a gente refletir e pensar sobre muitas coisas que aconteceram na vida de Jó. Mas olha que interessante. Projeta aí, por favor, Jó capítulo 1, verso 1. Olha a descrição que o Espírito Santo faz a respeito de Jó. Olha só o que diz o Espírito Santo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro. O que ele era, irmãos? E reto. Temente a Deus e que se desviava do mal. Em outra versão, está escrito que ele era um homem justo. Fala assim comigo, homem. Aleluia. Já repeti, já falaram na frente, viu? Fala assim, homem justo. Aleluia. Então, essa é a descrição que o próprio Espírito Santo de Deus coloca ali na Bíblia para descrever Jó. A Bíblia fala que ele era esse homem justo. Alguém que foi declarado pelo próprio Deus justo. Sabe, se ele tivesse vivendo nos nossos dias, nessa dispensação da nova aliança, ele seria então um filho de Deus. Ele seria alguém chamado de filho de Deus. Alguém que foi justificado por fé. Fala para o irmão que está ao seu lado. Você é justo. Pela fé. Então, Jó é aqui uma descrição de todos nós hoje. Jó é uma descrição de todos nós hoje. E interessante que, apesar de Jó ser descrito como alguém justo, ele passou por uma grande tribulação. E ele ficou muito perplexo com isso. Não só ele, as pessoas que o rodeavam também. E interessante que, para você entender o que é perplexidade, eu tenho que te explicar. O que deixou Jó perplexo? Perplexidade é algo que muitas vezes acontece na sua vida, e você não consegue explicar. Teve um evento aqui nos Estados Unidos, muito triste. Eu lembro desse evento até hoje, que foi a queda das Torres Gêmeas. Alguém lembra desse evento? Foi notoriamente divulgado no mundo inteiro. Eu lembro que eu estava em casa, e eu liguei a televisão, estava passando lá a Fátima Bernardes, que ela entrou e deu a notícia.
E nós vimos aquilo, eu pensei que era um filme. Eu fiquei perplexo, eu não entendi. Eu não sabia por que estava acontecendo aquilo. O outro estava pensando do meu lado, está acabando o mundo. Então, quando aconteceu esse evento, lembre da sua cara, você estava perplexo. Um outro exemplo, para você entender o que é perplexidade, esse mexe com o orgulho nosso brasileiro, foi o 7-1. Lembra quando a Alemanha estava ganhando? E de repente os gols começaram a entrar mais rápido? E a coisa foi aumentando, 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 e chegou a 7-1. Como que estava a sua face diante da televisão? Perplexo. Perplexo. Seu semblante naquele dia estava perplexo. Então, conseguiu entender o que é perplexidade? Então, todos nós já passamos por uma situação de perplexidade. Jó, então, estava passando pela mesma situação. E não só eles, as pessoas que estavam vendo a vida dele, estavam passando pela mesma situação. Interessante que amigos vieram para consolar Jó. Fala assim comigo, amigos vieram para consolar Jó. Irmãos, quando esse tipo de amigo chega, você fica esperto, viu? Então, Jó estava passando por essa grande tribulação, e esses amigos vieram. Mas na verdade, eles só pioraram a situação de Jó. Só fizeram com que ele estivesse mais triste e destruído. E interessante é que eles disseram que aquela situação toda era consequência do pecado de Jó. Mas o primeiro versículo da Bíblia, no livro de Jó, diz o quê? Que ele era o quê? Justo. Então, preste atenção. Até hoje as pessoas creem dessa maneira. Creem que acontece coisas na sua vida, e na vida de outros aqui na igreja, e atribuem esses ocorridos ou esses acontecimentos a pecados na sua vida. Interessante é que é por causa de algum pecado que está acontecendo isso na sua vida. E esse ensino, e essa mentalidade, faz com que você aplique em todas as áreas da sua vida. Quer ver? O furacão está passando aqui. O furacão vai passar aqui perto, vai passar aqui. O que você já começa a fazer? Nossa, será que tem algum problema na minha vida? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Você começa então a aplicar a doutrina dos amigos de Jó na sua vida. Você começa a se avaliar para ver se tem algum pecado na sua vida, para que você então tenha a aprovação de Deus e seja livre do furacão. Você está vendo que essa é uma verdade. Mas a verdade colocada no lugar errado é um problema sério. Essa verdade que é colocada no lugar errado, ela tem o poder de matar você e a mim. Sabe? Pessoas assim, o que elas farão? Farão afirmações. Elas nunca vão conseguir apontar de fato o pecado na sua vida, mas vão te levar a pensar que é por causa de um pecado que coisas assim estão acontecendo com você. Sabe? Gostam de fazer insinuações. Será? Será que você não pecou? É o amigo de Jó chegando para tentar te consolar e te deixa em mais dúvida e debaixo de condenação. Interessante que não dá para nós vermos profundamente no livro de Jó todas as implicações desse ocorrido hoje. Mas você percebe que depois que esses amigos chegaram, a vida de Jó não foi mais a mesma. Interessante também, se você for ler o livro, eu te desafio a ler, são só 42 capítulos. Aleluia. A Bíblia fala que o diabo apareceu diante de Deus e acusou a Jó. Depois a Bíblia fala que o diabo foi lá e fez isso na vida de Jó, fez aquilo na vida de Jó, fez um monte de eventos na vida de Jó. Olha aqui para mim. Mas quando os amigos de Jó chegaram, não se fala mais do diabo. É como se o diabo tivesse tirado férias. É como se o diabo tivesse falado: eu não preciso mais trabalhar. Eu não preciso mais trabalhar porque os amigos de Jó estão fazendo a minha função muito melhor. Sabe, irmãos?
papel de Satanás, que é Hassatã, o nome dele, é acusar. Acusador, fala comigo, acusador. Esse é o papel dele. Há dois tipos de condenação do diabo. Dois tipos de acusação do diabo que ele tenta acertar a sua vida e acertar a minha vida. Acusar, então, é um trabalho de Satanás. Mas quando os amigos de Jó chegam, ele tira férias. Acusar, então, é a própria pessoa de Satanás. Esse é o papel dele. Ele faz isso constantemente na sua vida e na minha vida. E olha, não existe idade espiritual para vencer isso. Ele faz isso desde o mais novo até o mais velho, espiritualmente falando. E todos, de uma só, têm que aprender a vencer as acusações do diabo. Porque senão você vai começar a atribuir às circunstâncias e às coisas que ocorrem na sua vida, você vai atribuir se Deus te ama mesmo ou não. Você vai começar a medir o amor de Deus pelas circunstâncias. Ou seja, está vindo um furacão. Será que Deus me ama mesmo? Você começa então a colocar condições para o amor de Deus, para ver se de fato Ele te ama, mediante as circunstâncias. E por conta disso, você vai ficando condenado. Sabe, é muito sutil a acusação do diabo. O diabo ataca cada um de nós, então, independentemente da maturidade. Essa é a arma dele, irmãos. O diabo, ele faz a mesma coisa durante milhares de anos. E ele usa dessa arma para te atacar e me atacar. Pastor, você também? Sim, todos os dias. Todos os dias o diabo usa da mesma arma para me atacar. Então, eu tenho que aprender a vencer. Você também tem que aprender a vencer. Amém? Então, quais são as duas maneiras? Primeiro, ele te acusa por causa do pecado. E a outra forma, ele te acusa nas tribulações. Por causa do pecado, por quê, pastor? Porque, vamos supor, você tenha pecado. O que o diabo vai fazer agora? Vai vir na sua mente e vai começar a te condenar. Vai começar a te falar que não tem mais jeito. Vai começar a falar que você agora, Deus desistiu de você. Deus desistiu de você. Então o diabo vai começar a te condenar e você vai começar muitas vezes a acreditar nessa condenação. E o que vai acontecer? Você vai esfriar. Você vai afastar. Porque já que Deus desistiu de mim, por que eu vou na direção dele agora? Já aconteceu isso com alguém, irmãos? Aconteceu comigo já. Então, ele faz uma acusação com base em algo que você fez. Mas com esse tipo de acusação, a Bíblia fala que o sangue de Jesus já resolveu o problema. A Bíblia fala o seguinte, que não há mais condenação para aqueles que estão aonde? Em Cristo Jesus. Sabe, esse tipo de argumentação do diabo, quando você entende a palavra por revelação, ele não vence. Esse é o primeiro tipo de condenação que ele vem sobre a sua vida. Crentes mais imaturos sempre caem nessa condenação. Mas você vence ao declarar e crer na palavra que diz o quê? Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nesse momento você calou a acusação de Satanás. Mas existe um outro tipo de condenação. A condenação que vem por causa da tribulação. Fala assim comigo, condenação que vem por causa da tribulação. Sabe aquele momento da sua vida que você passa por alguma dificuldade? Um dia difícil, ou semana difícil. Sabe, por que será que está acontecendo isso na sua vida? Será que não tem algo de errado na sua vida? Será que Deus não quer te dizer algo, meu irmão? Será que, você não fez algo para merecer o que você está vivendo agora? Alguém já ouviu essa doutrina? Os irmãos são muito santos aqui da Igreja Videira Bucaton. Ninguém nunca passou por essa dificuldade de crença. Sabe, esse tipo de doutrina, esse tipo de ensino, ele leva a produzir crentes que vivem acusados pelo diabo.
Vou te dar exemplos. Só para ficar mais claro. Esse tipo de condenação é a pior que existe. Esse tipo de condenação, ela vem quando você não sabe explicar aquilo que está acontecendo na sua vida. Jó não sabia explicar. Nem os amigos de Jó sabiam explicar. Esse tipo de condenação te deixa então perplexo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Vou te dar um exemplo melhor. Há um mês atrás, se eu não me engano, eu resolvi levar os seminaristas formandos lá em Tampa, para eles conhecerem um parque. Pela primeira vez, muitos deles conheceram o parque. Eu quis abençoá-los, né, com um presente de formatura. E aí, eles foram para lá. Eu peguei meu carro com a minha família, coloquei a Isabela, o Estevão, a Maíra. Estou eu dirigindo a Turnpike. E choveu naquele dia. Estava na pista da direita, veio uma pessoa na Mercedes, uma mulher, mas não tem nada contra a mulher, viu, irmãos? Uma pessoa na Mercedes, e de repente eu estou vendo o carro dela fazer isso aqui, indo bater no guarda-reio, naquele lugar esquerdo ali, onde tem uma proteção. Quando eu olho, eu falo, pronto, vamos acelerar, né, para sair desse problema. Quando eu comecei a acelerar, o carro dela começou a fazer assim, na direção do meu carro. E a Maíra olhou para mim e falou, amor, está vindo o carro. Eu falei, calma, amor. Jesus está conosco. Irmãos, isso aconteceu em 3 segundos, viu? Mas pareceu que foi 3 minutos. De repente, então, esse carro vai e bate na porta onde a Isabela estava sentada. E meu carro começa a fazer isso aqui. Na Turnpike. 2. Aí na terceira parou, foi andando de ré, eu fiquei na contramão. E eu consegui alinhar ele e voltar ele de novo para frente e parei no acostamento. Graças a Deus não aconteceu nada. Tinha Jesus lá no barco comigo, né? Inclusive ele estava dormindo junto com o Estevão, porque o Estevão levantou e falou, por que vocês me acordaram? A hora que o carro já estava parado. Por que vocês me acordaram? Né? E interessante que aquilo ali foi uma tribulação para mim, mas Deus nos deu o livramento. Nós trocamos o pneu, o carro ficou amassado, nós seguimos viagem. Chegamos lá em Tampa, no dia de ir para o parque, estava chovendo. Aí já vão perguntar, né? Será que esse pastor está em pecado? Porque a doutrina aqui dos amigos de Jó é essa. Chega lá então, ou tem algum seminarista, né, em pecado. E aí o que acontece? Começou aquela discussão, vamos para o parque, não vamos para o parque? E agora, está chovendo, como é que faz? Fomos para o parque. Foi bênção, brincamos, né? Choveu um pouquinho, mas não atrapalhou, glória a Deus. Fui dormir no hotel. Chegando no hotel, a mulher que me recebeu cancela a minha reserva. E eu não posso reclamar porque eu comprei uma promoção. E lá na promoção dizia que não podia cancelar a reserva. E ela cancelou. Chega a gerente, ela fala, eu não cancelei. Cancelou sim. Não, eu não cancelei, senhor. E ficou aquele debate. E eu perdendo meu dinheiro. Conseguimos resolver, graças a Deus, entrei no hotel. Aleluia. No outro dia, falei, amor, vê se continua no mesmo preço, vamos permanecer aqui mais um dia. Ela ligou na recepção, a pessoa atendeu, falou, ok, pode ficar, está tudo certo. Só vem aqui depois acertar. Fomos lá para acertar. Não existe isso não. Não está o mesmo preço não. É uns $100 quase mais caro. Mudou as coisas, irmãos. E foi mudando. Tribulação em tribulação em tribulação. Minha esposa está me lembrando do café da manhã. Eu aluguei o apartamento.
Não tinha lá falando que tinha café da manhã. Fui eu no Walmart, 8 da noite, cansado. Compro as coisas de café da manhã. No outro dia de manhã, minha esposa levanta para ir lá na bendita recepção. Chega lá, passa na porta onde está servindo o café da manhã, faltando 10 minutos para fechar. E fala, o café da manhã está incluso na sua reserva, por que vocês não vieram? E estou eu lá fritando bacon e ovo lá no... Amém, vocês estão rindo de mim, amém. Para encerrar, passamos a noite em outro hotel, e iríamos sair de manhã com os seminaristas para ir passar em Naples, ver o sol da tarde e ir embora. E na madrugada tive a notícia que o meu sogro faleceu. Para encerrar a semana. E é interessante disso tudo. Satanás agora vem para acusar. Não a mim, porque eu já venci essas histórias, em nome de Jesus. Mas se coloque agora numa situação como essa, de tribulação. O diabo, ele usa desses artifícios para poder acusar você mediante a tribulação. Esse é a pior tipo de acusação, porque você não tem respostas. Você não sabe agora o que fazer. Eu estava conversando esses dias com um irmão aqui da nossa igreja. Ele foi ajudar um irmão a fazer mudança, irmãos, da célula dele. E aí ele estava saindo da célula com a família, né? E está parando um sinaleiro, de repente vem um carro atrás e bum, na traseira dele. Ele com medo, saiu, e aí, 10 dias ou 5 dias depois, ele está voltando do trabalho, dentro do carro, e aí pega então, quem está dirigindo o carro, bate o carro também, com a teologia dos amigos de Jó. Como que você avalia essa situação? Tem algum problema? Tem algum problema? Será que Deus não quer te ensinar algo? Será que Deus não está querendo falar algo para você? Será que Deus precisa gritar agora para você entender, filho? Será que Deus não está te mostrando demais já? Você não vai acordar? Sabe, nós assumimos essa postura diante dos nossos irmãos muitas vezes. E essa postura não é a postura de homens e mulheres de Deus. Isso é a postura daqueles que se alinham à boca de Satanás para poder acusar. Sabe, não tem esse comportamento. Muitas vezes nós como líderes, nós como liderança na igreja, ao aconselharmos irmãos na fé, temos essa atitude. Não faça isso. Não faça isso. Você não tem que se unir ao acusador. Você está aqui é para proteger e guardar os irmãos. Nas tribulações, não é por culpa, não é por pecado. Sabe? Tipos de perguntas ou afirmações como essa só aumentam a nossa perplexidade, não aumenta a nossa fé. Não aumentam a nossa fé. Sabe? Muitos talvez nesses dias, eu estou pregando essa palavra por isso, estão se perguntando por que Deus está permitindo passar um furacão aqui perto? Por que Deus está permitindo colocar na rota do furacão aonde eu moro? Por que Deus está permitindo essas coisas? Por que essas coisas estão acontecendo aqui perto de mim? Sendo que eu sou filho, sendo que eu sou abençoado, sendo que Jesus já morreu pelos meus pecados. O diabo toma ocasião nessas circunstâncias, para usar da tribulação para te acusar. Para usar da tribulação para acusar a Deus. Para usar da tribulação para minar a sua fé. Não aceite. Eu me posiciono aqui hoje para te dizer, não aceite. Sabe? Quantos de nós, irmãos, temos passado talvez por tribulações em casa? Tribulação, por exemplo, nas finanças. Tribulação com enfermidades. Tribulação com situações que você não tem explicação. Os amigos de Jó, nesse momento, têm que se calar. E lembre-se, todas essas acusações vêm de Satanás. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades e dominadores do ar, diz a palavra de Deus. Então quando o irmão chegar até você com esse tipo de argumento, não discute com ele.
Porque a sua luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades, dominadores do ar. Repreenda Satanás. Amém? Temos que tomar muito cuidado para não sermos boca de outra coisa a não ser de Deus. Sabe, temos que vigiar a nossa boca, para que possamos liberar a palavra de vida, de bênção, de graça, de perdão. Sabe, tem que haver isso no nosso coração. Para você ver que a história de Jó não se distancia muito de nós. Para você ver que Jó, nós podemos nos identificar com ele hoje. Sabe, fica sempre essa pergunta na boca de muitos irmãos: por que aconteceu isso com Jó? Alguém já leu o livro de Jó e nunca já fez essa pergunta? Por que foi acontecer isso com Jó? Por que Deus deixou acontecer essas coisas com Jó? Sabe, nós temos algumas abordagens no livro de Jó para estudá-lo. Eu posso dizer 3 para vocês. E eu vou dividir essa pregação em 2 momentos, hoje e domingo que vem. Hoje eu devo falar de 2 aspectos. Mas quais são essas abordagens, pastor? A primeira abordagem é o teste das circunstâncias. Fala assim comigo: o teste das circunstâncias. Jó foi testado e teve a oportunidade de honrar a Deus no meio da tribulação. Sabe, Jó de fato é uma pessoa justa, correta. Mas por que ele é assim? Porque ele é assim? Essa foi a pergunta que Satanás fez para Deus. Por que Jó te obedece desse jeito? Por que será que Jó é fiel? Por que será que Jó é justo? Satanás fez essa pergunta para Deus. E ele mesmo respondeu: porque você abençoou ele demais. O que ele está fazendo aqui? Acusando Deus e Jó. Satanás é profissional para acusar, né? Com uma só frase, ele acusa 2 ao mesmo tempo. E não é qualquer um não, ele acusa o próprio Deus e Jó. Interessante que ele usa desse argumento para provar Jó. E qualquer um é fiel desse jeito. Em outras palavras, até assim eu consigo. Senhor, o Senhor abençoa tanto a Jó. O Senhor, tudo que ele faz, ele põe as mãos, prospera. Qualquer um é fiel desse jeito. Já viu esse argumento? Agora eu quero ver se ele vai te honrar no meio da tribulação. Essa é uma abordagem então do livro. O diabo ainda hoje nos acusa, não mais diante de Deus, mas aprenda a honrar ao Senhor diante das circunstâncias. Sabe, as circunstâncias são grandes portas para você honrar o próprio Deus. Sabe, essa circunstância que nós estamos vivendo aqui é uma grande porta para nós honrarmos o próprio Senhor. Sabe, circunstâncias de tribulação na sua vida são circunstâncias que são portas para você honrar a Deus. Sabe, não permita que as circunstâncias definam o amor de Deus para a sua vida. Sabe, quando as circunstâncias vierem, conte para elas a respeito do que Deus diz a seu respeito. Não o que elas estão te informando. Circunstâncias vêm e começam a te informar: está faltando dinheiro. Circunstâncias vêm e começam a te informar: estou tendo problema no meu casamento. Circunstâncias vêm e começam a te informar: estou tendo problema com meus filhos. E o que você vai fazer diante das circunstâncias? Fale as circunstâncias. Fale o que Deus diz a respeito de você nas circunstâncias. Mas o que a gente faz? A gente pega a circunstância e define o amor de Deus por nós. Essa coisa não está acontecendo na minha vida do jeito que eu queria. Será que Deus me ama? Será que Deus me ama de verdade? Sabe, infelizmente, muitos de nós deixamos que as circunstâncias definam o amor de Deus por nós. Mas as circunstâncias não definem nada a nosso respeito. Fala assim comigo: as circunstâncias não definem nada a meu respeito. Romanos 5 diz: Deus prova o seu próprio amor para com cada um de nós, pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Sabe, deixa eu te falar uma coisa que talvez você não saiba. Você muitas vezes já deve ter feito orações pedindo prova para Deus. Mas
Vira para a pessoa que está ao seu lado agora. Fala assim para ela: Deus não precisa te provar mais nada. Porque Ele prova o seu amor dando o seu Filho. Ele já provou o amor dele, irmãos. Ele já provou da forma mais extraordinária possível, da forma máxima possível, dando o Filho amado. Então Ele não precisa provar mais nada. Só basta que você creia. Sabe, então não fique pedindo prova. E não fala: Deus, se o Senhor me ama de fato, faz isso na minha vida. Essa oração é uma oração tola. Porque Ele já fez tudo por você e por mim. Tudo por você e por mim. Sabe? Porque Ele já fez o máximo. Ele já deu o máximo. Você não precisa mais ter essa postura. Mas vão haver eventualmente circunstâncias onde você pode ter perda. Algum tipo de perda, de dano. Sabe? E pode ser muito dolorido. Essa perda deve ser talvez também muito difícil. E nesse dia, o mundo espiritual vai estar olhando para você. Nesse dia, né? Anjos, seres espirituais vão estar olhando para você. E agora? Será que ele vai honrar a Deus nessa circunstância? Será que ele vai honrar a Deus mediante essas circunstâncias? Domingo passado, tem um irmão que vem aqui no nosso culto. Ele estava saindo aqui do prédio e um carro bateu nele. Aí vamos supor que passou o irmão da doutrina dos amigos de Jó. Tem alguma coisa de errado na vida desse irmão. Mas não tem um abençoado que para perguntar se ele precisa de alguma coisa muitas vezes. Lá, graças a Deus, nesse dia tinha. Mas eu estou falando que muitas vezes a gente tem essa atitude. Atitude de condenar ao invés de suportar em amor. Atitude de poder ajudar, cooperar, levantar o irmão, ao invés, atitude de muitas vezes levantar esse irmão, e muitas vezes a gente tem outra atitude de abater o irmão, de condenar o irmão, de deixar ele mais em dúvida. Não faça isso. Nesse dia de tribulação, use como porta para honrar a Deus. Esses são dias que nós estamos usando como portas para glorificar o nome de Deus. Porque nós sabemos que todas as coisas estão debaixo da mão e da autoridade dEle em relação às nossas vidas. Sabe, nada acontece na sua vida e na minha vida sem a permissão do Senhor. Sabe, nem o pardal precisa plantar para colher depois. Ele come porque Deus dá o sustento para ele. Vocês não valem muito mais do que os pardais, diz o Senhor. Sabe, não tem atitudes assim. Sabe, quando você se levanta e diz: eu sei que o meu Redentor vive. Sabe, eu vou honrar o meu Deus no meio da tribulação. Eu vou cantar um cântico de vitória como nós cantamos hoje, no meio da tribulação. Ele é a minha alegria. Quando você faz isso, o que os céus fazem? Aplaudem. Aplaudem. Sabe, você tem espectadores te olhando. Não se engane. Muitas vezes, se você for olhar lá no campo de futebol, quando tem um jogo, lá dentro do estádio tem pessoas olhando os jogadores, não é verdade? Mas existem milhares ou milhões de outras olhando pela televisão. Não estão no estádio, mas estão vendo o jogo. Da mesma maneira, filho, filha, você tem telespectadores olhando nesses momentos de tribulação. O que você vai fazer? A Bíblia diz que em Hebreus existem muitas testemunhas. Essas muitas testemunhas é que os seres espirituais são testemunhas de você hoje. Testemunhas do que Cristo faz na sua vida hoje. Sabe, momentos de tribulação então, são momentos em que você pode honrar a Deus. Tempo atrás, eu liderava células de jovens. E o Senhor levantou um irmão ali, um jovem, tinha acabado de casar, e estava liderando uma célula, estava avançando, crescendo, mas de repente ele começou a passar por tribulações. E ele chegou até mim e disse: pastor, eu não vou
Mas continuar liderando, eu conversei com a minha esposa. Normalmente os irmãos conversam primeiro com a esposa, né? Então eu conversei com a minha esposa e eu decidi, eu não vou liderar mais. Mas por que, irmão, que você não vai liderar mais a célula? Não, porque depois que eu comecei a liderar, começou a acontecer tribulação na minha vida. As coisas parecem que começaram a ficar mais difíceis. Começou a ficar mais apertada as coisas. Eu comecei a ter problema nessa área, nessa área e nessa área. Fiquei com compaixão desse irmão. Porque ele era imaturo. Porque não dá para medir o amor de Deus pela sua vida. E nem as circunstâncias podem definir quem você é. Quando as circunstâncias vierem para falar alguma coisa a respeito de você ou de mim, nós temos que nos levantar e falar o que Deus diz a respeito de nós. Você é filho amado. Você é bendito do Pai. Você tem todas as coisas naquele que te fortalece. Você é aquele que tem a alegria do Senhor na sua vida. Você tem a alegria da salvação. Você é amado de Deus. Ele te guarda. Ele não deixa vacilar os seus pés. Ele mesmo te protege diante de qualquer situação. Sabe? Esse é o meu Deus. E esse é o seu Deus. Esse é o meu Pai, esse é o seu Pai. Sabe? Não são as circunstâncias então que te definem. Não, sabe? Quando vierem circunstâncias na sua vida, fale as circunstâncias. Pega o exemplo de Jesus. Na tempestade, o que ele fez? Só os crentes que não estão dormindo às 8 da noite. São só 8 horas, irmãos. Estamos aqui só algumas horas. Aleluia. Hoje é um culto que eu estou me sentindo mais livre. Eu espero que você esteja livre nesse lugar também. Porque onde há liberdade, o Espírito Santo está. Irmãos, o que eu estava falando mesmo? O que Jesus fez na tempestade? Falou. Falou. Ele falou a tempestade. Antes ele estava dormindo. Mas depois ele falou a tempestade. Sabe? O que você tem que fazer? Nas tribulações, fale. Fale da parte de Deus. Se levante para falar da parte de Deus. Ah, é assim que está acontecendo? Mas Deus diz isso. Mas Deus diz isso. Mas Deus diz isso. E eu fico com o que o Senhor diz. Ah, não está avançando. Ah, não está rompendo financeiramente. Ah, não está dando certo nisso ou naquilo. Mas o Senhor é minha testemunha. Ele mesmo fará todas as coisas prosperarem a meu respeito. Aleluia. Sabe? Então, fale as circunstâncias. Sabe? Temos que aprender a contar para as circunstâncias a respeito daquilo que Deus já diz. Temos que aprender a falar a tempestade. Temos que aprender a falar a crise. Temos que aprender a falar no dia do medo. Temos que aprender a falar ao medo. Temos que aprender a falar no momento de desespero. Temos que aprender a falar aos desafios. Tudo que o Senhor diz a nosso respeito. Temos que aprender a falar ao furacão. Sabe? Fale ao furacão. Fala, você não vai passar aqui. Você vai se dissipar no mar. Em o nome de Jesus. Você não vai tocar vidas nesse lugar. Aqui tem uma igreja do Senhor. Nesse país existem igrejas clamando. Você não vai tocar aqui. Lance-se ao mar. Fique lá. E dissipe lá em nome de Jesus. Sabe, você tem que aprender a falar as situações. Sabe, com respeito às circunstâncias, a palavra de Deus diz o quê? Salmo 121, verso 7. Fala assim comigo, o Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor vai guardar o quê, irmãos? A tua alma. E vai te guardar como? De furacões ele não te guarda, não. Todo mal. Todo mal. Qualquer mal? Todo mal. Fala assim, todo mal. Ele te guardará. Aleluia. Sabe, não deixe que as circunstâncias te definam. Não deixe. Tem um exemplo de Paulo. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era homem de Deus. Vamos supor que ele tinha a doutrina dos amigos de Jó. Ele sai, é preso. Tem algum pecado na vida desse pastor. Aí depois de preso, ele é levado para um navio. O navio afunda, naufraga. Tem alguma coisa na vida desse Paulo. Ele chega na ilha. A ilha é chamada Malta.
os bárbaros pegam e fazem uma fogueira. Para alimentar a fogueira, ele pega alguns galhos. E quando ele vai jogar o galho lá na fogueira, sai uma serpente e pica na mão dele. O que você falaria nesse momento? O que é isso? Esse irmão é bendito do Pai. Se você é da doutrina dos amigos de Jó, você iria falar o quê? Aí, ó. Olha só o que aconteceu. Ele saiu do naufrágio, mas a cobra, a serpente pegou ele aqui. Esse homem é culpado. Ele tem algum tipo de injustiça nele. Ele fez algum mal, ele deve ter matado alguém, ele fez alguma coisa. Não venha medir o amor de Deus por você pelas circunstâncias. Sabe, não faça isso. Mas há uma outra abordagem do livro de Jó. A outra abordagem diz que tudo aconteceu na vida de Jó por causa do medo. Fala assim comigo, por causa do medo. Eu, muito tempo, acreditei nessa doutrina, que ela não é bíblica. Abra, por favor, lá em Jó, capítulo 3, verso 25. Olha o que diz o livro. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Vamos falar de novo? Aquilo que temo, aquilo que eu tenho medo, fale, me sobrevém, e o que eu temo, acontece. Então essa era a doutrina que Jó acreditava, mas ela não é bíblica. Ela não é da parte de Deus para nós. Ela não é da parte de Deus para você e para mim, né? Então, olha, Jó está dizendo o quê? Que o que está acontecendo com ele naquele momento é o que ele teve medo a vida inteira que acontecesse. Você já ouviu isso antes? Já ouviu de alguém? Não de você não vai fazer isso, mas de alguém já te falou isso? Nossa, o que eu tinha medo aí aconteceu. Jó vivia na expectativa do juízo. Jó vivia na expectativa do medo. Jó vivia na expectativa de que algo ruim iria acontecer na vida dele. Não estou falando de você, filho. Você é homem de Deus. Você tem boas expectativas a respeito de você, porque o Senhor já te abençoou. Ele já ordenou a bênção. Ele já enviou o Filho. Ele já te salvou. Então você só pode ter boas expectativas a seu respeito. Mas existem crentes que acreditam que Deus está esperando um momento para lançar um raio na cabeça dele. Tropeça que o raio vai cair. Sabe? Expectativa de condenação. Sabe, uma hora dessa o meu pecado vai me achar. Uma hora dessa eu vou colher aquilo que eu plantei. Não terá como escapar, porque Deus vai me encontrar e que Ele tenha misericórdia de mim naquele dia. Vocês estão cansados? Aleluia. Sabe, então pessoas assim vivem com o quê? Com medo. Pessoas assim andam em pânico. Pessoas assim andam muitas vezes com medo. Irmãos, viver com medo é terrível. A Bíblia fala que não andeis mais atemorizados. Por quê? Porque agora você é filho. Filho. Quem é filho não vai andar atemorizado, porque o seu pai tem cuidado de você. Sabe, ele vivia então... Jó vivia com medo que os filhos sofressem algo, que a esposa sofresse algo. Ele vivia com medo do céu. Muitos crentes vivem assim, com medo. Sabe, tem muitos crentes que vivem dessa maneira, crendo nessa teologia, que se estiver com medo, inclusive, vai acontecer com eles. Já viu essa história? Quantas vezes já confrontei minha esposa com isso? Não, amor, não fique com medo disso não. Não vai acontecer com você. Essa teologia é uma teologia errada. Não creia nisso. Não creia. Porque senão, pensa comigo, o dia que você estiver com medo que vai acontecer alguma coisa com você, você vai ficar com medo de ficar com medo. Olha a loucura que você vai entrar. Você vai ficar com medo de ficar com medo. E agora? Será que eu fiquei com medo de ficar com medo daquilo? Deu um nó, eu sei. Sabe, não tem doutrina neutra.
o que você recebe de ensinamento, você vai ser alimentado por aquilo e vai produzir um comportamento em você relacionado ao que você crê. Jó cria assim. Tanto cria assim, que em Jó capítulo 1, verso 5, a Bíblia diz: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantando-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez, fala comigo, talvez tenham pecado. Então por que ele oferecia? Porque ele, talvez, pode ser que meu filho tenha pecado, eu estou com medo de acontecer alguma coisa com ele, eu vou lá, pelo menos dar uma orada, dar uma jejuada, fazer um sacrifício para guardar a vida dos meus filhos, como se dependesse de você. Sabe? Ele não oferecia porque os filhos tinham pecado, não. Ele oferecia porque talvez, pode ser que ele tinha pecado. Quem anda assim anda como? Com medo. Sabe, Jó não acordava de manhã tendo uma expectativa de um dia bom. Jó acordava esperando o quê? O mal. Sabe, não precisamos viver assim, filhos. Vira para o irmão que está ao seu lado e fala: não viva assim. Pastor, mas a pergunta que não quer calar é essa: o mal pode acontecer ainda? Claro que pode. Se você não sabe, nós vivemos num mundo caído. Num mundo onde tem demônios. Você sabia que tem demônios? Você sabia que tem pessoas malignas tramando o mal, pensando no mal? Ele acorda de manhã já pensando o que ela pode fazer de mal. Você sabia que o mundo que nós vivemos hoje é um mundo caído por causa do pecado de Adão, e por causa disso foi entregue nas mãos de Satanás, mas Jesus foi lá e tomou dele e deu para a igreja poder governar, poder exercer sacerdócio, e enquanto isso acontecendo, nós estamos livrando o mundo das mãos de Satanás. Mas até que isso aconteça numa plenitude, ainda há maldade no mundo. Então pode acontecer coisas ruins? Pode. Você sabia que o mundo ainda está debaixo de maldição? Pastor, mas Jesus não levou toda a maldição na cruz? Levou a seu respeito. Ele levou inclusive a maldição da lei, que haviam ali várias maldições. Ele levou toda a maldição na cruz, toda a maldição da lei a seu respeito. Hoje você não tem maldição nenhuma sobre a sua vida. Hoje você só tem bênçãos na sua vida. Hoje você só é abençoado. Não tem como você ser amaldiçoado. Mas a terra, por conta do pecado, foi amaldiçoada. Então ela produz ainda coisas ruins. Furacão, terremoto. É Deus que está produzindo? Não. Mas a terra, porque foi amaldiçoada por conta do pecado, ela produz isso. Mas, pastor, então o que eu tenho que fazer? Jesus já te ensinou, filho. Alguém aqui conhece a oração do Pai Nosso? Aleluia. Vamos ficar de pé? Continuo no próximo culto, mas vou encerrar com isso. A oração do Pai Nosso diz o quê? Pai Nosso. Vamos lá, irmãos, cadê os crentes católicos dessa igreja? Vocês são católicos, vocês sabiam? Vocês só não são romanos, mas são católicos. Eu sou católico. Você não sabia disso? Você é um cristão católico, mas você não é romano. Todos nós somos cristãos católicos, mas não romanos, ok? A oração do Pai Nosso, vamos fazer juntos? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Para aí. Agora olha só. O próximo pedido que vai ser agora é o pedido para o ano, para o mês ou para o dia? É para o dia. Nós temos que aprender a ler a Bíblia dentro do contexto. Amém? Então a oração que Jesus está ensinando a gente a fazer é a oração da nova aliança. A oração da nova aliança começa com o pai. Então só filho pode orar. Você é filho? Só filho pode fazer essa oração. É a oração da nova aliança. Se você não é filho, você não pode orar, porque é só o pai. Jesus veio para revelar um nome: Pai. E ele agora vai ensinar outro princípio. O princípio do diário, do dia após dia,
do dia após dia. Agora olha só, pão nosso. Ponto, calma. Agora vamos entender aqui o que Jesus quer nos ensinar também. Ele vai falar agora para livrar do mal. É livrar do mal do ano que vem? Então, hoje mesmo Ele vai nos livrar do mal. Sabe? Então, como que você vence isso? Pedindo. O Senhor Jesus já te ensinou. Irmãos, pode vir furacão, pode vir tempestade, pode vir o que for, pode vir o que for, mas você vai ser guardado. Olha para Daniel, veio leões, ele foi guardado. Olha para os amigos de Daniel, veio a fogueira, veio o fogo, a fornalha, foram guardados. Olha para a vida de Esther, veio a acusação e a condenação, ela foi livre. Quem mais? Tantos testemunhos na igreja, multidão de testemunhos tem ocorrido na palavra e na igreja. Vamos continuar a próxima parte? Vamos lá. 2, 3 e... Amém. Aleluia. Então você percebe que a oração ela é diária. Jesus já te ensinou a ser livre do mal nesse momento. O Senhor já nos livrou do mal.